Olá, dominantes, tudo bem? Espero que sim. Continuaremos os nossos estudos sobre morfologia, classes de palavras e a classe desta aula será uma classe muito importante que contribui para a nossa coesão textual, que é a classe das preposições. Vamos lá. Primeiramente, nós precisamos entender que preposição é a palavra invariável, como vocês já sabem, invariável é aquela que não varia, que liga dois termos da oração numa relação de subordinação, onde geralmente o segundo termo subordina o primeiro. Então, vou traduzir isso aqui para vocês. O que é uma preposição? Uma preposição é uma palavra, um conectivo que une outras palavras, une outros termos dentro de uma mesma frase. Quando nós começarmos a estudar análise sintática, nós falaremos sobre termos oracionais. E aí vocês terão uma outra visão sobre essas preposições. Enquanto isso, eu quero que vocês compreendam que a preposição é a classe gramatical que une outras palavras. Ok? Valor semântico das preposições. É muito importante nós falarmos que essas preposições, elas têm valor semântico. Vamos aqui relembrar o que é semântica. Sempre que nós falamos em semântica, nós estamos nos referindo à interpretação, ao valor interpretativo que aquela palavra tem, ao valor dentro do contexto que aquela palavra tem. Darei um exemplo. Se eu digo assim para vocês, vou dar duas frases. A cabeça da menina está machucada. Nesse contexto, a gente tem a cabeça no sentido literal. Se eu digo, comprei 2 cabeças de alho. Nesse contexto, cabeça está no sentido figurado. Nós precisaríamos analisar o valor semântico para compreender qual seria o mais apropriado se eu perguntasse, por exemplo, eu quero que você me diga qual é o valor literal de cabeça, e vocês me dariam a resposta. Então, quando eu falo em valor semântico, é o valor interpretativo de acordo com o contexto. As preposições, elas têm valor semântico. Elas podem atribuir significado de acordo com o seu uso. Vejamos. Preposições que dão ideia de lugar. O navio veio de São Paulo. Dá ideia da localidade de onde o navio veio. Portanto, a gente pode dizer que esse de é uma preposição de lugar. Preposição de modo. Os prisioneiros eram colocados em fila. Esse em mostra a forma como os prisioneiros eram colocados. Eles eram colocados em fila. Dessa forma, é o modo como eles eram colocados. Preposição de tempo. Por 2 anos, ele viveu aqui. Nós vemos que 2 anos dá ideia de tempo e essa preposição marca isso, o período de tempo. Por, durante 2 anos. Percebam que não é para decorar, é para compreender, é para analisar o contexto. Mais exemplos. Preposição de distância. A 5 quilômetros daqui passa uma estrada. Vejam que aqui eu tenho a 5 quilômetros. Distância, estou me referindo à distância. 5 quilômetros é a distância
e o a é a preposição que marca essa distância. Portanto, essa preposição nos mostra que daqui para 5 quilômetros passa uma estrada. Esse a mostra justamente a marcação desse caminho. Preposição de causa. Com a seca, o gado começou a morrer. Pensem aqui comigo. Causa de ter acontecido a morte do gado. Qual foi a causa? A seca, ó. Com a seca, o gado começou a morrer. Nós poderíamos substituir, por exemplo, por causa da seca, o gado começou a morrer. Seria o mesmo significado. Então, com a seca, o gado começou a morrer. Preposição de causa, com. Preposição de instrumento. Ele cortou a árvore com um machado. O que ele utilizou para cortar a árvore? Foi o machado. O com aqui, então, é utilizado como um instrumento para esse corte. Poderia ter sido a tesoura. Ele cortou a árvore com a tesoura. Ele cortou a árvore com a serra. Esse com, de qualquer forma, seria a preposição de instrumento. Preposição de finalidade. A praça foi enfeitada para a festa. Para que a praça foi enfeitada? Ela foi enfeitada para a festa. A finalidade de que fosse enfeitada foi a festa. Então, ó, pensem sempre, qual é o fim? Para que foi enfeitada? A praça foi enfeitada para a festa. A finalidade foi a festa. Poderia ser, por exemplo, a praça foi enfeitada para a procissão, para o baile, continuaria sendo a finalidade. Essas preposições, elas também podem ser divididas em dois grupos. Percebam que anteriormente nós falamos sobre o valor semântico, que é o valor interpretativo. Agora nós falaremos basicamente das funções das preposições, que são os grupos. Preposições essenciais. O que é uma coisa essencial? Lembram da dica que eu sempre dou? Olha a palavra e analisa o que ela significa. O que é uma coisa essencial na nossa vida? Olha, essencial é uma coisa importante. É uma coisa que a gente não consegue viver sem, ou que a gente não pode viver sem, ou que a gente não deveria viver sem, certo? São as palavras que só funcionam como preposição. Então, uma preposição essencial é uma palavra que só funciona como preposição. Ela não pertence a outra classe, ela é apenas preposição, tá? Então, olha só. Exemplos: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Eu já leio isso aqui quase cantando, né? Porque pro fundamental, pros menorzinhos, a gente tem a musiquinha que a gente canta. E aqui tem uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês que é muito interessante. O per e o por. Sempre me perguntam, professora, mas como que se usa o por? Gente, o por, cuidado para não confundir com o por de verbo. Nós temos o verbo por e nós temos a preposição por. Ok, super usual. Professor, e a preposição per? A preposição per, nós quase não utilizamos mais nos dias de hoje. A gente não usa para construção frásica cotidiana. Nós só utilizamos em algumas expressões latinas que já ficaram enraizadas na nossa cultura, como, por exemplo, quando eu digo para vocês, quando vocês estudam, né, em geografia lá, a renda per capita, né, que é a renda por cabeça. Esse per significa o quê? Por. A preposição per foi substituída pela preposição por.
Um outro exemplo aí das línguas românicas, né, ou neolatinas e sua aproximação, quando a gente tem uma música chamada Per Amore. Per, em italiano, significa o quê? Significa por. É a mesma coisa. Lá eles ainda utilizam a preposição per. Aqui, por conta da evolução do vocábulo, nós já substituímos por. Então, gente, nós não vamos mais utilizar o per. Não vou olhar para uma pessoa e falar assim, per favor. Fica até meio italianado, né? Per favor, dá licença? Não, né, gente? A gente usa o por. Porque a preposição ela já foi substituída. Mas eu quero que vocês percebam, para quem faz idiomas ou quem é estudante de línguas, justamente que há muita proximidade, né, nas línguas neolatinas. Então, a única aí que está em desuso realmente é o per. E esse traz aqui, que é com S, é a preposição. O traz do verbo trazer é sem acento e com Z, tá bem? Continuando. Preposições acidentais. São as palavras de outras classes gramaticais que em certas frases funcionam como preposição, a saber, afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo, visto. Essas palavras, elas podem ser utilizadas como preposições, mas elas são empréstimos, elas são o que nós chamamos de preposições acidentais. Óbvio que não é um acidente, né? Tô dirigindo, pá, bati. Não é assim. São empréstimos. As primeiras, que são as essenciais, elas sempre serão preposições. O segundo grupo será um grupo de preposições quando houver necessidade. Então, o primeiro grupo de preposições, que são as preposições essenciais, são aquelas muito utilizadas quando nós precisarmos fazer a análise sintática, quando nós precisarmos saber o que é um objeto direto, um objeto indireto, e aí eu vou perguntar assim, tem preposição? E aí eu vou perguntar, quem gosta de algo? Aí vocês vão olhar, de preposição. Então, se pedir preposição, é objeto indireto. E aí vocês vão lembrar da musiquinha. A, ante, após, até, com, contra, de, desdém, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Essa música salva a vida de muitas pessoas, tá? Vocês podem ter certeza disso. Locuções prepositivas. Nosso próximo e último tópico. Locução prepositiva, vou bater na mesma tecla. Vou lembrar aquilo que a gente já falou estudando outras classes. Sempre que a gente tiver locução, eu quero que vocês tenham isso em mente. Locução é quando eu tiver duas ou mais palavras que expressam a mesma classe. Ok. Então, a locução prepositiva, ela é formada por duas ou mais palavras, com valor de preposição, sempre terminando por uma preposição. Pega essa dica. Sempre vai terminar por uma preposição. Aqui os exemplos. Abaixo de, acima de, a fim de, além de, antes de, até a, depois de, ao invés de, ao lado de, em que pese a custa de, em via de, à volta com, defronte de, a par de, perto de, por causa de, através de. A gente tem muitas músicas, né, que usam locuções prepositivas, né? Por causa de você. Mais ou menos isso, né, gente? A fim de que, blá, blá, blá. Então, sempre pensem nisso. Na locução prepositiva, a última palavra é uma preposição. Abaixo de, o de é a preposição. Acima de, o de é a preposição. Percebam aqui, e o de muito utilizado em locuções prepositivas, ok? Queridos do meu Brasil azul,
Espero que vocês tenham compreendido que a preposição é a classe gramatical que une outras palavras, que é muito utilizado como conectivo, que é muito importante para a coesão do nosso texto, que elas podem também ser acidentais ou essenciais e que, além de tudo isso, elas também têm valor semântico, elas têm valor de acordo com o contexto ao qual entregam dentro da frase. Que essa aula tenha sido bastante produtiva para vocês. Um abraço e até a próxima!